Vocês aqui, mais uma tarde. Bom, hoje eu pedi uma palavra também, enquanto estava lavando louça, do que falar, né, o que assunto trazer. E eu senti de falar de network, de falar de conexão, aquelas pessoas que têm persuasão, que conseguem convencer com uma ideia. E aí eu pensei, começou com isso, até por determinadas situações de hoje mesmo, só que aí eu pensei em trazer algo mais amplo. Então, ao invés de falar só de persuasão, de network, eu decidi trazer aqui as 10 principais características empreendedoras, que foi um ensinamento que eu tive no curso Descomplique, do Sebrae. E essas características, elas foram estudadas em Harvard por um psicólogo e tal, onde eles encontraram os principais comportamentos de uma pessoa, de um empreendedor, para ele se tornar um empreendedor de sucesso. Eu achei fantástico, porque traz um exercício onde a gente percebe as nossas forças e as nossas fraquezas, porque nem todo mundo vai ter todas aquelas qualidades, né? Então a gente percebe ali, até quando vai trabalhar em grupo, o que eu sou mais forte e o que eu preciso, onde é meu ponto mais fraco, e de repente eu posso encontrar um parceiro ou um sócio que tenha essa habilidade que eu não tenho tanto. Então, as 10 são: busca de oportunidades e iniciativas, persistência nos objetivos, comprometimento para solucionar problemas, busca por informações, correr risco calculado, persuasão e rede de contatos, que é o que eu ia trazer hoje, independência e autoconfiança, planejamento e monitoramento sistemático e estabelecimento de metas e objetivos, e por último, exigência de qualidade e eficiência. É bem legal essa leitura. Eu estou compartilhando aqui porque a gente percebe na gente mesmo o que a gente já pratica no dia a dia. Quando eu fiz esse exercício, eu percebi que eu já tinha habilidades que eu nem tinha consciência disso. E é legal trazer essa consciência. Então aqui quando fala de busca de oportunidades e iniciativas, quais são os comportamentos? Faço as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Desenvolvo novas ideias e projetos além das atuais soluções ou propostas estabelecidas. E aproveito oportunidades fora do comum para iniciar um novo projeto ou atividade. Estabelecer parcerias, ampliar aprendizados. Enfim, busca de oportunidade e iniciativa. Bom, eu posso dar um exemplo na minha vida prática, desses dias mesmo, hoje mesmo. O que eu fiz? Uma busca de oportunidade. Entrei em contato com uma pessoa que eu conheço lá do Senac de Pinda e indiquei uma mentorada para palestrar lá. Ambas já estão em contatos e, no caso, essa busca de oportunidade foi para minha mentorada, não foi para mim, mas quando ela vence, eu venço. Até porque, né, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente colaborar e entregar valor para a vida do outro. Todas as pessoas que eu encontro que têm propósito no caminho, que têm projetos que vêm do coração, eu faço questão de indicar, de fazer conexão. Então essa busca de oportunidade, de ligar, de entrar em contato, de ver se está tendo algum evento. Outro momento também foi um contato do Sebrae, de São José dos Campos. Olha, tem fulana, ciclana, elas moram aí em São José, as palestras são bem interessantes no tema tal. Tem alguma oportunidade? Então eu sou uma pessoa que, além de buscar oportunidade, eu crio oportunidade. Como, por exemplo, na pandemia, quando eu estava desempregada e criei a Plantadeira de Histórias, onde eu comecei a contar histórias das pessoas em audiovisual e a publicar nas redes sociais e YouTube. Então, se você não encontra oportunidade, você também tem esse poder de criar a sua própria oportunidade. Segundo comportamento, planejamento e monitoramento sistemático. Quais são os comportamentos? Planejo dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Constantemente reviso meus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças que possam ter ocorrido. Mantenho o registro dos meus ganhos e gastos e utilizo-os para tomar decisões sobre compras e investimentos. Um exemplo desse comportamento foi agora para eu lançar amanhã. Eu estarei lançando o e-book do método PH, onde eu aplico na jornada, ajudando as pessoas a encontrarem seu propósito e a criarem um negócio a partir dele. Aqui no caso, o grande objetivo seria esse e-book, mas eu dividi em partes. Então, por exemplo, a cada 2 dias eu vou escrever um capítulo, né? E quando eu aplico também isso dentro da jornada, eu sempre estou revisando se o que eu estou aplicando está funcionando ou se eu preciso mudar de lugar. Então, da jornada, quando eu aplico até o lançamento, já teve várias mudanças, porque eu estou sempre revisando, né? Qual que é a ordem, o que é melhor, o que funcionou, o que não funcionou. E para isso eu preciso também me perguntar. Então eu aplico, pergunto, quero entender das mentoradas o que está funcionando, o que eu posso melhorar, assim como você também pode estar perguntando para os seus clientes. Vamos lá. Estabelecimento de metas. Comportamentos. Estabeleço metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal. Tenho visão de longo prazo do que espero alcançar de forma clara e específica. E estabeleço objetivos de curto prazo mensuráveis. Então, um exemplo que, quando eu fiz o Empretec, que
eu percebi que o meu ponto muito fraco era meta e planejamento, porque o que o planejamento é antes, né? No caso, eles estão bem linkados. Eu percebi que era uma fraqueza minha, muito forte. Eu já ia fazendo, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa que já vai realizando e não planeja, e não vê onde é que quer alcançar, onde quer chegar. E isso não é legal. É legal a gente saber para onde está indo, né? Saber o que quer, o que quer daquela ação, qual que é o resultado que você espera. Então, eu fiz, saindo do Empretec, eu já fiz uma meta. Em 3 a 4 meses, eu ia juntar R$10.000 para poder investir no espaço físico. E eu lembro que eu realizei. E eu fiz a inauguração desse espaço no dia 29 de abril, alguma coisa assim, onde ia comemorar também meu aniversário. Ou seja, eu peguei uma data importante, porque eu percebi que é importante você escolher uma data que tenha significado pessoal pra você. Por exemplo, amanhã, que é dia 27, amanhã, dia 27, eu vou lançar o e-book. Por que eu escolhi dia 27 de março? Porque é o Dia Mundial do Teatro. E pra mim tem um significado, tem tudo a ver com a minha história, com as minhas formas de me reinventar. Então, estabelecimento de metas é isso, é você pôr prazo, é ele ser mensurável, é você dividir em pequenos partes para você conseguir alcançar, e ele está totalmente linkado ao planejamento, se você for perceber. Aí temos aqui o busca por informações, comportamentos. Dedico-me pessoalmente a obter informações necessárias para o desenvolvimento de minhas atividades, pesquiso como realizar determinada atividade ou projeto antes de sua execução, consulto especialistas de um determinado assunto para esclarecimento de dúvidas e busca de apoio na realização de uma tarefa ou atividade. Esse comportamento de busca por informações, antes de você trazer algo ao mundo, antes de você... Por exemplo, eu estou criando um projeto onde a entrega da história vai ser numa caixa com chocolates e um quadrinho com a foto da pessoa, um QR Code e tudo. Então, o que eu faço? Eu busquei informações sobre como é alguém especialista com chocolates. Como que é para estar entregando em locais distantes? Dá para entregar em todo o país? Como que faz? Tem uma caixa especial para manter a temperatura de chocolate? Eu não entendo do chocolate, então eu tenho que perguntar. Né? A foto mesmo, a foto da pessoa, qual papel que é o melhor? Quem que entende disso? Quanto tempo vai durar esse papel, né? Essa fotografia? Qual material que eu vou usar ali para colocar o QR Code? A prata, o ouro? Que é melhor? Eu vou perguntar para o especialista. Então, isso é busca por informações. Vamos para o próximo. Correr riscos calculados. Comportamentos. Ao tomar decisões, avalio alternativas e analiso os riscos envolvidos. Analiso informações e tomo decisões para reduzir riscos ou controlar resultados. Coloco-me em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Isso é muito interessante também, porque eu era muito do 880, né? Ou arrisca tudo, ou não faz muita coisa. Então, assim, eu aprendi no Empretec, também com o Sebrae, a importância dos riscos calculados. É um dos comportamentos empreendedores que auxilia, que ajuda muito a gente a não meter os pés pelas mãos. O que eu identifico aqui na minha própria história é quando eu escolho empreender com o digital. Porque eu não tinha nem o que arriscar, na verdade, porque eu não tinha grana para investir. Então, e mesmo que tivesse, o digital, ele traz essa possibilidade de você arriscar usando praticamente o seu tempo e criatividade e as informações que você tem. Então, por exemplo, quando eu crio a plantadeira de histórias, qual que é o risco que eu tenho? Né, de contar a história da pessoa, de colocá-la no YouTube e de oferecer e de começar a vender. Eu praticamente tinha o risco do meu tempo mesmo, porque financeiramente eu não tinha nem condição de tá arriscando. E esse risco calculado, ele tem muito a ver com a busca de informações, com especialistas, porque vamos supor que, por exemplo, eu começo a investir nessa caixa de chocolate linda, maravilhosa, para enviar para o meu cliente, e aí eu compro várias caixas e, de repente, ele não chega tudo derretido. Dá tudo errado. Então, para eu correr riscos calculados, é bacana eu estar alinhada com essa busca de informações com especialistas. O que eu estou criando e quem que eu preciso para tirar as dúvidas e para eliminar os riscos, né? Para que ele seja ali entregue de uma forma com excelência. Aí vamos para o próximo, que é a persistência. Comportamentos. Busco soluções diante de um obstáculo significativo. Ajo repetidamente ou mudo para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Faço um sacrifício pessoal ou um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Persistência. Bom, tem quanto tempo que você está lutando aí pelo seu sonho, pelo seu negócio? Tem altos e baixos, como a vida é assim, né? Os altos e baixos. Eu tô com a plantadeira de histórias, esse ano vai fazer 6 anos, e eu me reinvento, né? Agora eu já tô começando a criar um produto premium, assim, onde eu vou entregar essa história
numa embalagem. Às vezes você mudar a embalagem, você muda tudo, sabia? A percepção de valor. Ao invés de mandar um link, você cria tudo uma narrativa, né? Um produto interessante, um produto que muitos falam sexy, né? Atraente. Então, assim, a persistência, eu acredito que ela esteja ligada ao sonho e à sua essência. Porque também quando você começa a fazer algo que não tem a ver com você, com o que você acredita, é difícil manter essa persistência. Eu acho que o difícil, ele tá em tudo. É difícil empreender, é difícil você não empreender. É difícil, você escolhe o seu difícil. É difícil ser casado, é difícil ser solteiro. Então, é difícil ser mãe, é difícil não ser. Então, você escolhe qual que é o seu difícil. Tudo é desafiador. E a persistência, eu acredito que tem que estar alinhado aí ao seu sonho, à sua essência. Porque aí não é difícil. Pode ser desafiador, mas é possível persistir e até obter resultados. O próximo, comprometimento. Comportamentos: assumo responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas, colaboro com a equipe de trabalho ou me coloco no lugar deles, se necessário, para terminar uma atividade ou tarefa, esforço-me para atender ou superar as expectativas das pessoas que me demandam tarefas e atividades. Bom, esse comportamento do comprometimento, ele pode ser com o cliente, ele pode ser com você mesmo, ele pode ser com os seus colaboradores. Você já viu aquele tipo de... Eu não chamo de líder, eu chamo de patrão, né? Que é aquele que fala assim, bom, eu contratei você, então você resolve. Esse é típico de, pra mim, não é um exemplo de líder. O líder, ele tá junto. Ele se coloca no lugar do colaborador, ele pensa junto, ele entrega... ele entrega tudo ali para aquilo acontecer. É como um jogo e ele tá junto. O jogo, aquele time tá lutando pela mesma coisa, né? Pra fazer gol ali. Então, acho que é sobre isso. E esse comprometimento, eu acho que tem a ver com o caráter da pessoa mesmo, né? Quando eu falo, eu vou entregar para você antes do dia do aniversário, vai dar tempo de você levar né? Minha mãe, por exemplo, vendia joia. Ela já chegou a levar a aliança no dia do casamento. Ninguém queria pegar, porque era tipo uma coisa que quase missão impossível. E ela pegava e cumpria. E isso faz assim a pessoa ir tendo relevância e vai construindo uma autoridade, né? Ela passa a ter credibilidade. E esse é um grande ativo, você tem, ainda mais nos dias de hoje. Exigência de qualidade e eficiência. Comportamentos: encontro maneiras de fazer as coisas da melhor forma, mais rápida ou mais barata. Faço as coisas de maneira que satisfaçam ou excedem padrões de excelência. Asseguro que o trabalho seja terminado a tempo e que atenda os padrões de qualidade previamente combinados. Exigência de qualidade e eficiência. Por exemplo, eu entrego a história por um link do YouTube ou mando ali pelo WhatsApp. Agora, eu já tô olhando, será que é mais seguro eu colocar numa plataforma própria? Tudo bem que é mais barato eu colocar no YouTube, mas o que é mais seguro pro meu cliente? O que é mais bonito também para ele estar recebendo? Ele abrir ali uma plataforma com todo um design? Como que eu posso entregar isso? Eu já fiz em caneca, eu já fiz em pendrive, com QR Code, mas hoje eu tô vindo para um outro produto, assim, muito mais atraente, muito mais bonito, gostoso de se dar de presente, de se ganhar também. Então é sobre isso, né? A gente tá sempre olhando qual material, aquela coisa que eu falei da fotografia, qual que é o melhor papel hoje para eu te fazer uma foto, quanto tempo dura, e que tem a ver com essa exigência de qualidade e eficiência, e a gente sempre se colocar no lugar do outro, né? A gente quer entregar para o outro o que gostaríamos que entregasse a nós. Eu acho que se for por esse princípio, não tem eu. Agora aqui, que é poder de persuasão, né? Rede de contatos. Comportamentos: formulo estratégias para influenciar ou persuadir outras pessoas. Utilizo minha rede de contatos como estratégia para atingir meus objetivos. E tenho boas relações com as pessoas com vistas a manter e ampliar minha rede de contatos. Eu acredito que rede de contato, ela tem muito a ver com quem você é. Com o seu real interesse nas pessoas. Porque quando é muito... Você não ser interesseiro, você ser interessante. Você é uma pessoa interesseira ou interessante. Quando você é interessante, você já agrega valor. O seu ser, estar perto de você é sempre um aprendizado, uma energia boa, alguma coisa você colabora, só de existir. E isso acho que tem a ver. E a gente se interessar de verdade pelas pessoas. Querer ouvir de verdade, sabe? Eu acho que hoje mesmo eu fiz vários contatos de linkar uma pessoa com a outra, né? Uma pessoa que presta serviço com a outra que está precisando. E eu percebo que eu tenho muitos contatos. Me pediram um orçamento, eu mandei o meu orçamento, ao mesmo tempo já mandei 10 contatos de trabalhos diferenciados que a pessoa pode ali escolher. Mas são trabalhos que eu acredito também, né? Então, esses comportamentos têm a ver com essa conexão genuína, sem interesse, de você ser interessante mesmo, de você querer, só de existir, querer o bem do outro, querer que ele se dê bem, sabe? Isso faz as pessoas quererem seu contato, realmente se conectarem, né? E outro ponto também é você ter persuasão no que você fala, no que você faz. Eu percebo que desde a minha adolescência eu vendo muito fácil as minhas ideias.
Até quando eu ia vender espetáculos para as escolas, ou quando alguém ia colocar um nome em um grupo e eu sugeria outro, mas eu não sugeria do nada, eu colocava tudo uma narrativa, que é realmente o que eu acredito, né? A pessoa que tem opinião e que ela mostra ali, não só com a razão, mas com a emoção, que isso é importante, que esse nome é o melhor, olha isso, por que isso, e isso faz o outro, além de raciocinar, pô, ela tem razão, mas também sentir. Eu acho que a persuasão tá ligado à razão e principalmente ao sentir. Então, quando você dá sentido em uma coisa e faz a outra sentir o que você tá sentindo, você conecta e traz ela para você e para sua ideia. E eu acho que agora vamos pro último, que é a independência e autoconfiança. Comportamentos: busco autonomia em relação às regras e normas pré-estabelecidas por outras pessoas, mantenho meu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores, expresso confiança na minha própria capacidade de realizar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Independência e autoconfiança. Isso eu tenho muito, muito forte. Eu posso dar um exemplo para você ali no Empretec. Eu tive a ideia, a gente tem que montar um produto para poder vender enquanto está fazendo as aulas. E a minha ideia era uma camiseta, né, uma camisa com a logo do Empretec, com alguma coisa relacionada à Copa, para ter de lembrança de tudo que a gente viveu ali naquela imersão. Só que as meninas do meu grupo não toparam, assim, tipo, não quiseram. E aí ok, o que vocês propõem? Eu fui no que aquelas meninas estavam propondo, mas mantive a minha ideia. Só para voltar, eu estou falando sobre os 10 comportamentos empreendedores, estou falando agora do último, que é a independência e autoconfiança. Então, daí nessa situação do grupo, eu coloquei a minha ideia, elas não toparam, eu topei a ideia delas, só que ao mesmo tempo eu pensei, bom, eu topo a ideia delas, mas eu não vou tirar o meu, eu vou continuar com o meu. E comecei a desenhar a camisa que eu imaginei, tudo, tipo, e participando do delas também, com tanta entrega quanto. Né? Ok, vamos fazer, eu dou conta de fazer os dois. Agora esse daqui eu não vou deixar de fazer. E aí elas ficaram encantadas com o que eu tava fazendo e voltaram pra minha ideia. A ideia delas foi minguando, não por mim, porque eu tava ali pra fazer acontecer, mas elas ficaram encantadas com o desenho, tudo, e Bruna, vamos fazer o que você falou. E outra, eu tinha na minha cabeça o seguinte: o que elas estavam fazendo era produto físico. O que eu tava fazendo, a minha ideia era vender virtualmente. Ter um modelinho da camisa, o protótipo, eu poder vender enquanto eu tô estudando ali no Empretec. Então é mais fácil eu mandar um protótipo de uma camisa do que uma coisa que eu tenho que sair na rua vendendo. E aí eu comecei a falar disso, tipo, é protótipo, a gente passa o dia inteiro aqui na imersão, tem que ser fácil de venda. E aí eu comecei elas se encantaram e entraram na minha, a gente realizou e foi muito bacana. A gente foi o grupo que mais vendeu, mas o que menos lucrou. Então a gente ganhou em segundo lugar praticamente, porque era o que mais lucrava, que ganhava. Porque eu pequei na hora da compra. Comprei camisas bem acima, assim, poderia ter arrumado um preço mais em conta. Bom, meu filho acabou de acordar, eu falei dos 10 comportamentos empreendedores, espero que você dê uma olhada em tudo isso, é muito interessante, e descubra aí sua potência, sua fraqueza, ver o que você precisa trabalhar, se você arruma um sócio ou uma sócia, né? É bem interessante essa live. Volta lá quem chegou agora. Um beijo e gratidão.